coisas referente ao que é burguesia, né? Então a burguesia ela nasceu lá pro finalzinho da Idade Média, ok? Temos que lembrar também com a retomada das rotas comerciais feitas pelos cruzados que iam até Jerusalém lutar. Aos poucos o comércio, a partir do século XII, na Europa começa a restabelecer, começa a criar então as rotas comerciais de novo, certo? Aos poucos essas idas e vindas dos cruzados e a classe burguesa começa a nascer, que vai para então buscar os produtos lá no Oriente, beleza? Então aqui agora, gente, nós temos então na Europa uma classe burguesa muito forte, certo? Que está começando a rivalizar contra os reis. Temos que lembrar que essa classe da burguesia, outrora, ela ajudou a colocar o rei no poder. Ajudou a retirar os senhores feudais e começar a formar os reinos centralizado num único cara, certo? Esse cara é o rei absolutista. A burguesia ajudou a montar isso, certo? Agora, a burguesia está vendo que o rei, ele está centralizando muito o poder, cobrando muito impostos da burguesia, certo? Então, aos poucos agora, essa classe burguesa, ela vai começar uma série de revoltas e revoluções a fim de retirar do poder, né, esse rei absolutista que tanto está tirando o sossego econômico, né, do seu poderio financeiro, ok? Então, para entendermos um pouquinho mais sobre isso, nós temos então o renascimento comercial e urbano, que vão fazer então uma retomada do comércio, e daí no comércio ali, que vai ser perto dos muros, que chama-se burgo, geralmente numa encruzilhada de rotas comerciais, vai ter uma aglomeração de pessoas ali que vão estar reunidas pelo comércio. Aos poucos essas encruzilhadas vão ficar enormes, vão ficar crescendo, vai ter cada vez mais pessoas. Então, aos poucos, vai tornar-se uma vila e depois, com o renascimento urbano, ali vai tornar-se uma cidade, certo? Onde eles, então, executavam o comércio, era nos burgos, que eram os muros. E por isso que vai surgir a classe do comércio, que é a classe da burguesia, beleza? Então, vamos nessa. Com o renascimento cultural, também acabou, então, dando um boom, né, nesse procedimento aí, certo? Então, com as novas tecnologias, novas invenções, na literatura, novas obras, novos pensadores, então acabam também surgindo uma força a mais para a burguesia. A burguesia estava por trás disso. Não vamos esquecer também, no Renascimento Cultural, nós tínhamos as famílias dos mecenas, que nós aprendemos no ano passado, no primeiro ano. Não sei se vocês estão lembrados que essas famílias eram de burgueses ou nobres, né? Pequenos nobres, que acabavam então protegendo os artistas da perseguição contra que a Igreja Católica fazia contra eles, certo? Também no finalzinho da Idade Média, já comecinho da Moderna, 1517, é realizado então a reforma religiosa de Martim Lutero, já amplamente discutida em nosso colégio, o Colégio Luterano. Então nós temos que saber de trás para frente a reforma luterana, os motivos que levaram as indulgências, certo? Toda a centralização do poderio católico, a perseguição de Martim Lutero, as traduções da Bíblia, ok? A reforma protestante está vindo a mexer com a sociedade europeia, certo? E as revoluções burguesas em si. Com esses quatro procedimentos que o professor falou, nós vamos ter então a ascensão da burguesia. A burguesia vai ficar muito forte dentro então da Inglaterra, neste caso aqui, ok? Então, as revoluções burguesas, certo? Na Inglaterra e na França. Então, nós tivemos duas. Na França, a Revolução Francesa, que nós vamos ver no próximo capítulo. E na Inglaterra, chama-se Revoluções Inglesas, certo? Então, o que vai acontecer? Primeira coisa, o esgotamento da organização do antigo regime. O antigo regime, nós temos que lembrar, lá na página 32, nós temos lá, ó,
o absolutismo mais o mercantilismo barraram contra o crescimento da burguesia. O rei, então, tinha esse esquema de mercantilismo, certo? A centralização da economia também no Estado, onde ele era o Estado, onde ele era o poder central. Então, não deixava essa burguesia começar a crescer, ok? Contudo, as principais revoluções burguesas são a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa, coisa que eu já também havia dito aqui. As classes mais pobres vão reivindicar melhores condições de vida e liberdade religiosa. Gente, uma coisa interessante que acontece com as revoluções burguesas é assim, não é eles que começam a questionar o sistema, certo? É as classes pobres que começam a questionar o sistema. Eles percebendo isso, eles embarcam no navio, né, dessas questões, desses questionamentos que os pobres fazem, e eles então se aproveitam da causa e fazem então as revoluções burguesas. Também, né, aí no intuito das liberdades religiosas. Lá na página 32 também temos isso, certo? Então, liberalismo econômico, ok? De Adam Smith está vindo cada vez mais forte com o esquema da propriedade privada, a livre concorrência, o Estado mínimo. E o Estado mínimo é um ponto crucial dentro disso, porque o Estado máximo é o rei, o Estado máximo é a monarquia absolutista, certo? Então, quais eram os projetos que a burguesia tinha? Bom, um dos projetos era o projeto político. Então, eles queriam ter um liberalismo político, queriam ter voz dentro da política, queriam representar a política. E, neste caso, eles não tinham direitos políticos. Então, eles queriam ter uma representação política. E a burguesia, não, que nem meu pezinho fala. Não. Eles não tinham direitos políticos, certo? Uma outra coisa, eles queriam uma liberdade econômica um pouco melhor, né? Então, ali na página também, nós temos ali favorecendo a burguesia que assumiu o controle do Estado mais para frente com os projetos políticos, sociais e econômicos. Então, ela queria ter um controle melhor da sua economia e também na sociedade onde ela estava vivendo. Aqui uma coisa meio anacrônica, assim. Eles queriam a liberdade dos civis e queriam os fins dos privilégios por nascimento, principalmente das classes nobres e das classes do clero. Falando em classe social, dentro da Inglaterra, então nós tínhamos essas três classes. Opa, aqui, como é que tá? Aqui. Tinha essas três classes. O clero, certo? Os nobres e, no caso, a burguesia e o povão, né? Então, nós tínhamos essas três classes aí. Agora, então, nós vamos começar a falar de algumas dinastias, certo? Primeira coisa, o rei Henrique VIII, esse senhor aqui, certo? Ele estava relacionado com os fatos políticos, ele era casado com a Catarina de Aragão, certo? E ele não estava mais a fim de ficar com ela, conheceu uma outra pessoa, a tal da Ana Bolena, foi ter com o Papa Clemente e pediu a anulação do casamento. O Papa Clemente falou, não vou aceitar a anulação do casamento seu com a Catarina de Aragão. O Papa, então, se recusou a dar essa anulação, se recusou a dar o divórcio, certo? Fazendo com que, então, o rei Henrique VIII, que antes tinha um título de protetor eterno, não sei o que, da Igreja Católica, rompe com a Igreja Católica e ele começa a criar uma nova religião. Tem uma coisa chamada os atos de supremacia, onde ele vai confiscar todos os poderes da igreja, todos os bens da igreja, as riquezas da igreja e vai entregar, né, aos nobres mais próximos a ele. Então, rompe com a Igreja Católica, certo? E daí ele vai fazer a religião, uma nova religião, que é a religião anglicana. Quando esse rapaz aqui está no poder, o rei Henrique VIII, nós temos então uma dinastia. Essa dinastia chama-se a dinastia dos Tudors, certo? A dinastia dos Tudors, ela então
tinha grande centralização política, boa relação com o parlamento. Veja que aos pouquinhos está sendo formado o parlamento. Já vamos falar sobre o parlamento, né? O rei tinha interesses em se apropriar das terras da igreja com ato de supremacia, voltando um pouquinho, certo? E eliminar de vez a igreja católica. Os nobres e burgueses, né, foram beneficiados, então, porque eles ganharam várias riquezas da igreja católica dessa época aí. Gente, uma outra coisa assim, a igreja católica, a igreja anglicana, ela é muito parecida com a igreja católica, certo? Os ritos, as coisas, assim como também a igreja luterana, ela é parecida um pouco com a católica, certo? Se você perceber, ela é um pouco parecida, certo? Então, a igreja anglicana, ela vai ser formada pelo próprio rei Henrique VIII, certo? Nesse absolutismo inglês, então ele vai atingir o seu apogeu com a dinastia dos Tudor, certo? Crescimento econômico na Inglaterra, o comércio e a pirataria, então vai acontecer. Durante o reinado do rei Henrique VIII, certo? Ele vai morrer em 1603, o rei Henrique VIII. Não, 1547, daí vai entrar a sua filha, né, a Elizabeth, ok? Rei Henrique VIII, então, ele é presente durante as reformas religiosas, rompe com a igreja, certo? O seu sucessor, que era o seu filho, o Eduardo IV, ele, de uma outra esposa, ele teve várias esposas, porque ele queria ter um filho homem, e ele não conseguia ter um filho homem, então ele anulava. A Ana Bolena, ele mandou matar. Daí ele tem um filho chamado Eduardo IV, só que esse filho morreu muito franzininho, ele não conseguiu vingar, que nem diz a história aí. Então ele não deu certo, ele veio a falecer muito jovem, e a sua filha, a rainha Elizabeth, continua com a dinastia dos Tudors, certo? A rainha Elizabeth, ela vai morrer em 1603, vai ter centralização política, certo? O parlamento já está acontecendo. Vamos perguntar aqui, o que é o parlamento, então? O parlamento é um órgão que vai fiscalizar o rei, ok? Lá na página 33, que vocês têm na apostila, lá tem no terceiro parágrafo o que é, né, o parlamento. Vamos lembrar também que um pouquinho antes a Inglaterra teve uma luta, uma guerra muito grande contra, né, aí os franceses na Guerra dos 100 Anos, certo? Dentro também da Inglaterra tinha uma rixa entre duas poderosas famílias, que eram as famílias dos Lancaster e as famílias dos Yorks, certo? Então, o rei Henrique VIII, ele é oriundo dos desdobramentos da família dos Lancaster, beleza? Então, daí, aos pouquinhos, eles vêm fazendo todo um processo, certo? De herdeiros no trono, certo? Começa com o rei Henrique VIII, depois com a rainha Elizabeth, certo? E o parlamento, gente, ele era composto por duas partes, duas câmaras. A Câmara dos Comuns e as Câmaras dos Lordes. Os Lordes eram praticamente a aristocracia, certo? Alguns senhores feudais ainda da época, o rei, a nobreza e o clero, certo? E a Câmara dos Comuns, no caso, seria os pequenos burgueses, os burgueses em geral, certo? Que vão compor, então, o parlamento, já buscando uma representatividade política, né? Então, assim, no reinado da rainha Elizabeth, raras vezes, e também no reinado do rei Henrique VIII, várias vezes foi convocado esse parlamento, certo? Então, por meio dessas ameaças, que nem diz aqui, ó, utilizando ampla autoridade e habilidade política, sempre faziam prevalecer as suas decisões. Os reis tinham um poder muito forte dentro, então, das questões políticas, né, dentro dos estados absolutistas. Muito bem, vamos passar para frente. Quando morre a rainha Elizabeth em 1603, como a rainha Elizabeth ela não tinha filhos, ela não conseguiu ter filhos, a gente não sabe muito bem na história se ela casou, se ela não casou, se ela teve relacionamentos ou não teve,
sabemos que ela não teve filhos e ela morreu virgem. Por isso que mais tarde lá, conforme nós já vimos no primeiro capítulo do primeiro bimestre, lá nos Estados Unidos vai ter então, quando os ingleses vão colonizar os Estados Unidos, vai ter a criação de um estado chamado Virgínia. Esse estado, Virgínia, é em homenagem à rainha Elizabeth, certo? Que morreu virgem. Ela morreu em 1603, não tinha herdeiros, então acabaram achando um parente mais próximo dela, certo? Um primo lá da Escócia, certo? E o nome dele era Jaime I. Ele era rei da Escócia, certo? Então ele vai assumir o reinado também ali na Inglaterra, certo? Para dar continuidade ao projeto absolutista da rainha Elizabeth. Só que agora muda-se o nome da família, não é mais Tudors, e sim é Stuart, ok? Vai ter forte oposição da burguesia inglesa, certo? O rei lutava para ele conseguir ter esse poder absoluto e o parlamento também lutava para conseguir a representação política que eles tanto queriam, certo? A maioria dos parlamentares queriam limitar o poder do rei, sempre, certo? Em 1614, o Jaime, então ele vai fechar o parlamento, o que vai então ocorrer o acirramento dos ânimos das pessoas que compunham o parlamento, mas não era a Câmara dos Lordes, e sim a Câmara dos Comuns, que estavam totalmente insatisfeitas com as medidas que o rei Jaime estava propondo. Uma coisa interessante dentro dos conflitos aí, das revoluções inglesas, é a perseguição religiosa. Ora são católicos e puritanos contra anglicanos, que são os protestantes. Ora são anglicanos versus puritanos. Ora são católicos versus anglicanos. Então vai ter uma confusão religiosa bem interessante de ser analisado aí, certo? Então, olha, perseguiu os católicos e puritanos, no caso do Jaime I, certo? E esses puritanos eram os protestantes calvinistas, né? Não vamos lembrar lá de João Calvino, que os calvinistas, o ideário de religião deles na época era o alcance do sucesso financeiro. Então, a maioria da burguesada estavam dentro da religião calvinista. Deixa eu ver quantos minutos que já tenho. 18 minutos já, meu Deus do céu. É muita coisa para a gente tratar na relação aí dessa... eu só vou terminar então o rei Jaime e daí nós vamos fazer a parte 2, tá certo? Então aqui perseguiu os católicos, né? E daí depois o rei Jaime ele vai morrer, certo? Em 1625 e depois vai assumir o Carlos I, certo? Que era o seu filho, ok? Então eu vou parar aqui agora no Carlos I, depois eu vou mandar a parte 2 depois da aula de amanhã, certo? Então, esperem aí, aguardem que vai vir a parte 2, ou a gente faz uma webconferência dessa parte e eu mando do outro, mas vamos ver o que eu vou fazer. Então, revoluções burguesas, nós fomos até o governo do Jaime I, certo? Na Inglaterra, que ele vai ser rei da Inglaterra e também rei da Escócia, vai perseguir os católicos e vai perseguir os puritanos. Depois da morte dele, vai assumir esse tal de Carlos aqui, certo? Beleza? Show de bola, obrigado e tchau, tchau, até a próxima.